Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial, desta vez das ações da IRB e IRBR3, pregão desta quarta-feira, dia 4 de março, IRBR3 que está numa queda acentuadíssima já há alguns pregões, algumas semanas. Vou falar muito a respeito disso nessa análise especial, mas antes de mais nada, te convido a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, procedimento simples, canto inferior direito do seu vídeo, se estiver aparecendo a imagem, inscreva-se. É só você passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem que vai aparecer a opção de você clicar em se inscrever gratuitamente no canal. E se não estiver aparecendo essa imagem, na parte inferior também do vídeo tem a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Para receber no seu celular, no seu desktop, recomendações de compra e venda, informações relevantes durante cada pregão e ainda mais as carteiras de ações, carteira perspectiva e a carteira exponencial, uma mensal e uma semanal, é só você clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Então vamos falar primeiramente aqui na análise especial, eu vou abordar o gráfico anual, gráfico de quadrimestral, 80 dias, gráfico mensal, gráfico semanal e gráfico diário. A ideia é dar uma visão geral desse ativo, cenário gráfico como um todo e o que dá para se fazer em relação a termos de operações ou em termos de entrada em cima desse papel. Nesse momento, no ano, a ação está caindo 52,61%. E o que representa isso? Ela subiu em 3 anos, isso aqui, veio aqui para cima, chegou até essa máxima. Então aqui o que a gente pode fazer? Fez um movimento de alta, o início desse ativo, não tem muito tempo, não tem muito histórico. Então temos um movimento de subida e está no processo de correção que começou muito forte, gerando sinal de topo. Essa correção está representando o quanto da subida? Se eu pegar aqui o Fibonacci, aplicar o Fibo, no patamar que chegou aqui em termos de maior fechamento, que é no maior fechamento, a gente teria uma retração de 50%, de 50% a 61,8% de retração do atual desse movimento de subida. Também posso trabalhar até a máxima do movimento de subida. Isso aqui seria o mais certo da mínima até a máxima do movimento de subida. Não estaria totalmente errado eu fazer isso aqui de pontos mais tocados ali no gráfico anual, ou seja, que seriam 2 pontos mais tocados no gráfico anual. Então temos aqui uma retração que dá na mesma, no sentido de estar entre os 50% e os 61,8%. A informação principal que a gente tira do Fibonacci nesse momento, dessa queda acentuada, é que encontra-se na faixa de 19,36 a 15,86, enfim, uma faixa de retração, de correção desse movimento de subida, que é uma queda de 50% do que subiu, até mais, quase chegando a 61,8% do que já tinha subido, da mínima ou para a máxima, seu histórico completo aqui de IRB. Então, o que a gente pode fazer com essa informação? Está num ponto importante no gráfico em termos de parar de cair e poder gerar um movimento de subida. E aí qual é a ideia? A gente pegar, olhar para periodicidades menores e verificar a forma que está chegando nessa zona de suporte relevante, uma região importante do gráfico da retração do Fibonacci em cima desse movimento inteiro aqui de subida. Começando pelo gráfico quadrimestral, não dá para verificar algo importante no sentido, tá chegando num ponto importante de suporte, não dá para identificar algo tão importante de suporte aqui. Eu me balizaria pelas mínimas de candles de força aqui, de candles fortes de alta. Então, cada mínima dessa aqui, para mim, é um ponto de suporte. Ou seja, porque é de um prazo longo. Então, a região dos 16,67 é um ponto de suporte para o ativo que foi testado no pregão de hoje, em conjunto com a região de 61,8%, quase 61,8%, de 50% a 61,8% de retração. Então, aqui tem 2 pontos importantes. Então, ou seja, o mercado está caindo bastante, chegou nesse nível aqui, seria um nível para dar uma arriscada. Como é que você pode fazer essa arriscada? E tem várias formas. Você pode ser pelo gráfico diário, superação da máxima que é no anterior. Você pode usar um gráfico de menor periodicidade, que eu vou falar ainda nesta análise. Então, só frisando que a gente está no processo de correção e essa correção começou muito forte. Isso representa o quê? Perda de várias mínimas, o que levou para subir nos últimos 4 quadrimestres e um único perdeu tudo. Existem algumas correções que elas podem acontecer da seguinte forma, correção que ela vem com candles assim, mais fracos do que foi o movimento de subida, correções mais fortes, que vai tendo vários candles, e existe a correção que é basicamente um candle e depois já começa a voltar a subir, que é a correção que já bate na retração do Fibonacci, uma retração importante como está batendo, e não dá sequência, não faz nova mínima, o mercado começa a subir. A gente vai monitorando isso através de um prazo menor. Mas para quem opera num prazo maior,
Apesar de ter gerado um sinal muito ruim aqui para o papel, um dos pontos de entrada aqui, esse seria um nível de entrada, não porque já começou a subir, esse aqui seria um nível de entrada, um dos níveis de entrada. Ou mesmo aqui, eu vou entrar comprando aqui pensando num prazo maior, porque já entrou num processo de retração lá, está entre 50% e 61,8%. Vou pensar num prazo maior, tentando pegar um movimento de recuperação. Dependendo do movimento de recuperação, dá para avaliar se vai manter isso para um prazo maior ou não. Se um ativo mostrar fraqueza para subir, pode trabalhar com stop num gráfico de menor periodicidade, que eu vou demonstrar aqui também nessa análise. Então, o que fica aqui é que nós temos um processo de correção, começou muito forte e está em cima de patamar de suporte importante, olhando o gráfico anual e o gráfico quadrimestral. Partindo para o gráfico mensal, dá para perceber o quê? Para quem estava comprado num prazo maior e resolveu conduzir a operação por mínimas ascendentes, a última mínima ascendente de um grande candle de alta, ou seja, perdeu essa mínima, uma das sinais de possível saída. É uma das formas que eu uso bastante para conduzir algumas operações aí que eu tenho posicionado. A outra forma seria fechou abaixo da média móvel de 13 períodos, gerou nova mínima, saída também dessa posição comprada. Então, formas de condução, ou seja, não estaria comprado nesse movimento forte de baixa. Temos o que? 2 candles de queda para vários candles de subida, ou seja, não está mais em tendência de alta. Olhando para um gráfico mensal, não está mais tendência de alta. Em termos de retração, é um ativo que basicamente só subiu, correções mínimas, correções pequenas. Quando a correção é pequena em relação a todo o movimento de subida, é menos provável que a gente tenha um movimento aqui muito forte como aconteceu aqui. Ou seja, rompe aqui, mas não vai muito longe. Já retorna para baixo e aqui a média seria um ponto bem interessante para se buscar a entrada através de sinalizações de alta em prazos menores, que terminou não acontecendo. A ação, então, muito forte para baixo e nível importante de suporte. E nível importante de suporte do gráfico mensal, não no gráfico semanal, vai ter um nível lá de suporte que eu vou comentar. Aqui é basicamente nessa região aqui que eu vou comentar lá no gráfico semanal. Porque se a gente olhar em todo o gráfico mensal, a gente poderia se balizar também por mínimas de candles grandes de alta. E candle grande de alta tem esse aqui, nesse aqui chegou nesse patamar, tem outro patamar aqui de suporte que está batendo também, que quase outra mínima aqui, mas principalmente do gráfico quadrimestral é mais representativo do que do gráfico mensal, num processo de queda mais acentuado do preço. Gráfico semanal. O que nós tivemos no gráfico semanal? O ativo tinha, primeiramente aqui, anulado sua tendência de alta, aí ficou com a tendência indefinida, quando anulou a tendência, ficou com a tendência indefinida. Aqui, quando gera esse pivô de alta, retoma a tendência de alta. Opa, gerou tendência de alta, força aqui para subir. Já gerou um movimento de alta no gráfico semanal. Qual seria um primeiro ponto de saída de uma posição comprada de médio prazo ou o sinal de enfraquecimento do movimento de subida, que poderia ter correção no curto a médio prazo? Perda dessa mínima. Aconteceu perda dessa mínima, gerou um candle ainda de alta. Ou seja, quem saiu aqui ficou já chateado porque fechou lá em cima. Só que na sequência o ativo abriu aqui embaixo. Aí aqui foi um dos principais sinais de saída, porque fecha abaixo da média, com um gap de baixa, e na sequência, na semana seguinte, perde a mínima desse candle, que é algo semelhante, seguindo o mesmo padrão que eu comentei no gráfico mensal. Fechou abaixo da média, saída da posição comprada. Nesse momento, a tendência está indefinida para baixo, né? Porque entrou um movimento de baixa aqui, só que é algo que não é uma normalidade o que está acontecendo, ou seja, não é algo normal você ver isso aqui com frequência, um processo de queda da máxima até a mínima do movimento aqui em torno de uns 64% de queda, isso não é normal acontecer em apenas 5 semanas, então é algo realmente bem representativo, mas o fato é, o ativo foi dando sinais de perda de força, seja aqui fechando abaixo da média, perdendo essa mínima, anulando a tendência de alta de médio prazo, anulando aqui de novo, ou seja, perdendo essa outra mínima de outro fundo, tentando subir para cima de um nível que era para ter funcionado como resistência, como suporte, era uma antiga resistência, e não conseguiu ficar para cima, inclusive da média, volta para testar aqui essa região, que é isso aqui, volta para testar aqui essa região de topos anteriores, não consegue voltar a fechar acima da média. Então vão sendo sinais, vão sendo variáveis que a gente vai avaliando, demonstrando que os compradores estão sem força nesse ativo. Também a gente vai ver isso pelo gráfico diário. E aí o papel ganha muita força para baixo, chegando aqui em níveis importantes, que aí eu vou citar esses níveis. Chegou um patamar importante de suporte lá de retração no gráfico de maior periodicidade quadrimestral, anual? Chegou. Onde está batendo é em algum suporte no gráfico semanal? Então a gente olha quais são os suportes aqui no gráfico semanal. O primeiro que eu vejo aqui, que passou,
é esse patamar aqui, ou seja, um patamar onde o preço ficou batendo algumas vezes para depois começar a subir. Depois teve outro nível aqui, que também funcionou como patamar, então, ou seja, teve níveis já anteriores de suporte, que se poderia pegar aqui, olhar para essas faixas de preço, olhar para um gráfico de menor periodicidade e verificar se tem alguma sinalização de alta em cima de um patamar de suporte desse, como por exemplo, usar um gráfico de 60 minutos ou até mesmo um gráfico de 15 minutos, porque num dia como hoje, que está sendo um dia forte de queda que eu vou mostrar no gráfico diário, difícil você ver a superação da máxima do pregão anterior. Teria que aguardar alguns pregões para isso acontecer. Então, o papel, qual o próximo nível de suporte que tinha abaixo dessa região aqui? Era essa região aqui, ó. Essa região aqui, pelo menos, seria a região mais relevante de suporte. Que região é essa? A região que teve um topo aqui no semanal, outro topo, um teste aqui como uma região já de suporte, ou seja, o que era resistência virou suporte, e aqui é um ponto de suporte, coincidentemente com a região que era a mínima de um grande candle de alta no gráfico quadrimestral, em conjunto com a retração do gráfico anual, do gráfico quadrimestral de todo o movimento de subida. Ou seja, são três variáveis que começam a apoiar a possibilidade de se buscar entrada mais no nível abaixo. No nível que estava chegando. Eu entrei comprando aqui e não aguardei sinal de alta. Entrei comprando já na casa dos R$20, que foi uma região que ela abriu perto dessa região dos R$20. É uma forma de entrada? Seria uma forma de entrada até comentada dentro do radar do mercado no pregão de hoje. Para quem não quer aguardar sinal de entrada, que seria um ponto de entrada, mas entraria com pouco capital. Ativo já vindo na tendência de baixo, que eu vou falar agora no gráfico diário. Agora, um ponto importante é se destacar aqui, que região é essa aqui? Era uma região ali por volta dos 16,68, 16,69, 60, enfim, 16,68 seria o nível aqui importante de vários testes aqui nessa faixa de preço. Tem níveis anteriores aqui? Tem níveis anteriores. O que dá para a gente monitorar para as próximas semanas, para os próximos pregões? O comportamento do preço, primeiramente, se a gente está olhando o gráfico semanal, verificar se a semana vai fechar abaixo ou acima dessa região aqui, ó. Ou seja, bateu, está tentando se recuperar. Se a semana fechar acima desse patamar de R$20,21, 20,29, fechou acima dessa região aqui, ficou acima desse patamar, passou a gerar num gráfico diário ou num gráfico de 60 minutos fundo acima desses R$20,21, aí fica mais interessante para arriscar operações de compra com o devido stop, trabalhando com stop. Pensando em um prazo maior, a região de suporte que seria para um nível de entrada, primeiro nível aqui, região de suporte que seria para outro nível aqui mais nessa região, para tentar pegar o quê? Um movimento de recuperação do preço desse ativo sem aguardar sinal de alta, aguardar um repique de alta para avaliar a saída. É um risco maior, colocaria menos capital nesse tipo de operação. Por que é um risco maior? Porque ela passou direto, ela machucou muito os compradores que estavam posicionados em papel. Quando falo machucar, perde vários fundos anteriores em pouco tempo. Isso, em termos de probabilidade, seria aquela probabilidade de ter algo para cima, mas ainda a maior probabilidade seria vir aqui para baixo. Aí só que eu entro naquela questão da exceção. Está saindo uma anormalidade, não é algo comum que acontece no gráfico, não é algo comum em termos de comportamento do preço do ativo. Por esse motivo, existem vários movimentos, não é o que acontece em mais frequência, mas existem várias situações onde a gente tem uma retração, uma correção em um único candle e depois começa a subir, que eu já comentei, ou aqui ou no gráfico quadrimestral. Isso é comum de acontecer. Se a gente pegar na tendência de alta de longo prazo, de 2002 a 2008, no Ibovespa, no gráfico de 80 dias, perde a mínima do candle anterior e volta depois a se recuperar. Isso aconteceu com mais frequência. É menos frequente quando a gente tem vários quadrimestres aqui de movimento para baixo. Isso acontecendo, a gente tem uma tendência mais longa de baixo que a gente monitora através de gráficos de menor periodicidade. Qual outro nível importante de avaliação? Se passar para cima dos 20,21, qual o próximo nível? Outro nível que seria ali na faixa dos 21,32, por volta de R$ 21,32, a região que era topo e passou a virar fundo, 21,32, depois ali mais por volta dos 21,90, e aí lá em cima a gente já estaria falando na casa ali dos 25,69, 25,70, enfim, essa região aqui seria outro nível de suporte. Aqui dá para se ver em termos de avaliação só de comportamento dos investidores em cima de níveis de suporte, dá para verificar também essa questão aqui, ó, qual um suporte que era muito importante para esse ativo. Primeiramente, se manter acima dessa região de topo anterior, que não conseguiu ao perder essa mínima aqui. Segundo ponto, se manter acima desse patamar. Aí ela vai lá e fecha bem em cima, tentou se recuperar, fecha para baixo,
tenta de novo subir, bate justamente aqui como resistência, está dando indícios maior que movimento para baixo, ou seja, não consegue fechar acima, não consegue dar sinal de força por parte dos compradores. No gráfico diário nós temos o quê? Queda forte que anulou, vou tirar até mais candles aqui, ó, queda forte que anulou a tendência de alta através de uma formação de topo duplo. Tem esse padrão gráfico aqui no canal, um vídeo específico explicando o que é o topo duplo, que é a mudança de tendência. Volta lá para subir e gera um baita topo descendente, ou seja, um sinal negativo. Depois que mudou a tendência para a tendência de baixa, acabou de gerar um topo descendente. Sinal de saída da operação, de qualquer operação que seja de curto prazo, principalmente. Swing trade, estava comprado, perdeu essa mínima, saída da operação ou fechou aqui embaixo, ou seja, no fechamento do pregão, saída dessa posição comprada. Gera pivô de baixa, tendência de baixa, mais do que estabelecida. Volta a subir. Volta aqui a subir, ó. Deixa eu passar um por um. Volta a subir, perde essa mínima, também outra sinalização negativa para quem estava comprado. E tudo isso acontecendo onde? Na região ali que foi perdida para trás, como a região de suporte, que era a antiga resistência. Tudo isso passou a funcionar de novo como resistência para o ativo. Perda de mínima, topo descendente, tendência de baixa. Ou seja, em termos de curto prazo, para quem estava comprado em RBR3, já tinha cenário gráfico que mostrava que não era um ativo para estar comprado, pelo menos se o foco era curto prazo. Se fosse médio prazo também, como eu já mencionei, seja médio prazo ou até um prazo um pouco maior, não tinha, se guiando ali pela questão do gráfico, tinha sinais para possível saída dessa posição ou troca dessa posição por outro papel. Depois disso aqui, nós tivemos o quê? Caiu, gerou aqui essa perda de mínima, veio para baixo, tentou subir novamente, perdeu essa mínima. Inclusive, na análise de ontem eu falei da IRBR3. Na análise de fechamento de ontem da IRBR3, eu falei dela porque eu sabia que tinha alguma notícia, alguma coisa. Não, eu não acompanho a questão das notícias. Não que elas não sejam importantes, são importantes, mas minha forma de trabalhar é olhando basicamente aqui preço versus tempo. E aí faço isso há muito e muito tempo. Se a gente tem aqui, ó, olha, um pivô de baixa no gráfico diário, tinha essa perda de mínima que era um ponto de saída comentado já ontem. Pivô de baixa, mais outro motivo de não seguir comprado nesse papel, pensando num prazo maior. Falando de curto prazo ou mesmo até no médio prazo, que já foi um sinal negativo. Lá no semanal já estavam com um sinal negativo que eu acabei de demonstrar lá, questão de leitura de força por parte dos compradores e vendedores. O papel hoje abre com forte gap de baixa. Fica esticado para baixo? Muito esticado para baixo. Afastamento do preço para a média, é lógico que nesse momento é um dos maiores, ou se não o maior afastamento. Teve um aqui já grande, ó. Esse aqui, ó, já teve um afastamento desse momento, né? Porque já teve aqui no nível que já foi muito maior do que o nível que se encontra. Então, aqui, ó, ficou esticado para cima. Agora está esticado para baixo. O que é que aconteceu na sequência? Um repique de baixo, ou seja, um recuo do preço, e depois gerou um novo movimento para cima. E aí volta para baixo, enfim, o papel volta a retomar ali a tendência de alta de curto prazo. Então aqui, quando chega em níveis altos, níveis de sobrecompra, sobrevenda, usando aqui a média móvel, a distância para a média ponderada pela volatilidade do preço, que é a oscilação média do preço, se está desse jeito aqui, se olha para o histórico e vê um afastamento muito grande do preço para a média, aumenta a probabilidade de ter algum tipo de recuo do preço, que é o que já está até acontecendo aí no gráfico diário dessa ação, deixando aqui uma sombra inferior. Dá para comprar agora? Vou esperar comprar a superação da máxima no pregão de hoje? Não, eu não faria esse tipo de entrada porque o stop é gigantesco. Para eu fazer a entrada pelo gráfico diário, eu buscaria uma entrada através de quê? De candles menores, ou seja, se o mercado vem, continua aqui caindo de maneira fraca, nem perde essa mínima, supera a máxima do que no anterior, após pelo menos mais uns 2 pregões, aí seria uma das formas de buscar uma entrada com stop abaixo da mínima desse candle, tentando pegar um movimento de subida pelo gráfico diário. Qual outra forma quando você tem uma volatilidade gigantesca como essa, como 32% de queda no pregão de hoje, que já chegou a 40% de queda no único pregão? Cair para o gráfico intraday. Gráfico de minutos, ou gráfico 60, ou principalmente o gráfico de 15 minutos, já seria um gráfico interessante para se buscar entradas. Cheguei a comentar até gráfico de menor velocidade no radar do mercado do pregão de hoje a partir das 10h45, que acontece ao vivo aqui todos os dias. Gráfico de 60 minutos, fez um movimento para baixo, olha a sequência de máximas descendentes,
E chegou aqui, gerou um martelo, padrão de reversão dos candles. Superou a máxima desse candle? Superou. Possibilidade de buscar uma compra aqui com stop aqui embaixo. Onde isso aconteceu? Lá naquela região de retração de 50 a 61,8% do gráfico anual quadrimestral. Na região de suporte lá do gráfico semanal que eu falei por volta dos R$16,68. Aqui aconteceu um sinal de subida, que é uma operação contra a tendência, risco maior. Essa operação tem um risco de quanto? Qual o risco? Que é o tamanho do stop da operação. A operação na faixa ali de um risco de 8%. Quanto subiu para cá? 10%. Já gerou uma relação risco-ganho de 1 para 1? Já. Não sairia mais perdendo dessa posição. Qual a forma de condução do stop dessa operação? Que é que eu já comentei sobre as mínimas ascendentes. Já tem 1, 2, 3 mínimas ascendentes aqui no papel. Na verdade, 3 candles depois da entrada. Perdeu essa mínima que seria um dos sinais de saída da operação comprada em IRBR3. Seria um dos sinais de saída. Falando em operação de curtíssimo prazo, você tentando pegar aqui movimentações, como a volatilidade abriu muito, você pode perceber que em um único candle do gráfico de 60 minutos você tem um candle que representa 9% de stop. Então é algo realmente relevante, a volatilidade abriu e é essa hora que a gente, em termos de metodologia, eu costumo usar o gráfico de menor periodicidade para tomar as decisões com o stop mais curto possível. E em cima de níveis que vai acumulando pontos importantes, que é essa avaliação de prazo maior que eu acabei de fazer. Para o gráfico diário, já mencionei que teria que acontecer, que é gerar máximas descendentes, assim como aconteceu no G60. Você, já está esticado para baixo, vou entrar comprando. Você pode se guiar justamente pelas máximas descendentes. Ao quebrar essa sequência de máximas descendentes, entrada na posição comprada. Ou seja, a entrada seria por volta dos R$17,71, ou um pouco acima disso. E o stop ficaria em 16,31. E nesse momento o stop de proteção dessa posição para não sair mais perdendo na faixa dos 18,10. Qual seria um dos pontos de objetivos de você tentando pegar um repique de alta, média móvel exponencial de 13 períodos, ou uma relação risco-retorno de 1 para 1,5 ou 1 para 2, visto que estava bem esticado para baixo. Indo para o gráfico intraday de 15 minutos, observe que também aqui gerou um sinal de mudança na questão de superação da máxima do pregão anterior. Quando eu comentei no radar do mercado, o ativo estava aqui e estava no processo de queda. E aí eu falei no gráfico de menor periodicidade de buscar entrada de fundo ascendente, que não aconteceu, passou batido aqui para baixo. Depois que passa batido não gera fundo ascendente, qual seria a alternativa de entrada? Esticado para baixo no dia 15, afastado da média, superação da máxima de um candle anterior. Seria a alternativa de buscar uma compra com objetivo na média móvel que eu acabei de falar no G60. Então essa seria outra forma de entrada. Aqui, acabou de gerar um grande candle de alta, gerando o quê? Um pivô de alta, voltando para cima da média. Qual seria a forma de entrada? Superação da máxima desse candle, com stop aqui embaixo, a alternativa de entrada, só que o stop seria um stop razoavelmente grande, mais para o final do pregão, ou seja, 5%, quase 6% de stop nessa operação. Se entrar comprando aqui, onde ficaria o stop? Aqui abaixo, e a condução seria após superar a máxima desse candle, que seria a entrada, e conduzindo através das mínimas ascendentes do preço. Então, no gráfico de 15 minutos, gerou uma tendênciazinha de alta. Importante se manter acima desse patamar. Se fechar aqui abaixo da média, gerar nova mínima, já seria um sinal de saída dessa posição. Porque eu estou comentando, normalmente na análise especial, eu não falo de gráfico intraday. Eu estou comentando o gráfico intraday porque o papel está dentro de um movimento muito forte para baixo e a volatilidade abriu demais. Está dentro de uma anormalidade, de algo que não acontece com frequência. E por esse motivo, quando a volatilidade abre muito, faz sentido ir buscar não alterar a forma de entrada, buscar manter a metodologia através de um prazo menor, que é o gráfico aqui, por exemplo, de 15 minutos para IRBR3. Então, qual o cenário como um todo? Tendência de baixa de curto prazo, ativo sem tendência, basicamente a tendência que foi anulada com viés de baixa no gráfico semanal, só que em uma região importante de suporte que pode trazer o quê? Um repique de alta dessa forte queda aí de mais de 32%. O que está esticado para baixo pode continuar esticando? Sim, a tendência é de baixa. Até que o mercado mostre algum sinal aqui no gráfico diário que represente força por parte dos compradores, o cenário como um todo fica ainda mais de baixo. O que muda a tendência nesse papel? Primeiro, o sinal que muda a tendência de curto prazo seria o ativo gerar um movimento de subida, vem e gera aqui um sinal de fundo ascendente. Uma formação de fundo acima desse fundo aqui anterior. Mudaria para uma tendência indefinida e montaria uma tendência de alta se proporcionar o rompimento da máxima do primeiro topo aí após essa mínima aqui, ou seja, gerar topos e fundos ascendentes.
Então, por enquanto, cenário de risco maior para IRBR3, vai comprar para longo prazo, bota pouco capital, está numa faixa de preço importante, como eu já destaquei nessa análise. Vai trabalhar com operação de curto prazo, de curtíssimo prazo, usa o gráfico intraday que você pode trabalhar, seja através de movimento esticado para baixo, afastado da média para buscar a compra na superação da máxima do candle anterior, ou seja, através de sinalizações de fundo ascendente, principalmente acima da média móvel 3 períodos. Voltando para o gráfico de 15 minutos. Se esse fundo aqui, ó, se isso aqui fosse dessa forma, ó, vem aqui para cima, gera aqui um movimento para baixo e supera a máxima do candle anterior já acima da média, a entrada seria na superação da máxima. Volta para baixo da média, é interessante aguardar um fechamento acima, superação da máxima desse candle, possibilidade de compra do ativo. Então são algumas alternativas de entrada. Próximo radar do mercado, amanhã às 10h45, quinta-feira 10h45, volto a falar de RBR3 aí no próximo radar do mercado, falando mais do gráfico intraday do papel, desse momento aí da IRBR. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nesta análise especial. Um grande abraço e até a próxima.